E aí, galera do Vlog da Brasília, beleza? Como é que vocês estão? Ó, tô aqui de novo. Tô como prometido, 3 vídeos por semana saindo. É isso aí, galera. E aí, pra quem não me conhece ainda, meu nome, Felipe Francisco, moro aqui em Luxemburgo e tô há quase 2 anos morando aqui nesse país fantástico. Sim, quase 2 anos. Em março desse ano vai fazer 2 anos que eu estou aqui em Luxemburgo. E aí, galera, se você ainda não curte o canal, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e dá aquele like no vídeo, porque eu tenho certeza que tu vai curtir muito o que a gente vai falar aqui hoje. É uma das perguntas mais polêmicas e é uma das perguntas que a galera mais faz para mim aqui no canal. Quase todos os vídeos têm ela. Se você olhar aí os vídeos mais antigos, todos perguntam para mim: Felipe, quanto que eu preciso levar para imigrar para a Europa? Ou para Luxemburgo, ou para qualquer país aqui da Europa, né? Eu resolvi fazer de maneira mais ampla essa pergunta, porque se eu falar só de Luxemburgo, tem muita gente que assistiu o vídeo que vai mudar para a França, que vai mudar para a Bélgica, que vai mudar para a Alemanha, que vai mudar para outros lugares. Então, eu vou fazer um vídeo de quanto é que eu preciso hoje para sair do Brasil e mudar para a Europa. Então, galera, realizei diversas pesquisas, falei com diversas pessoas, tá? E cheguei à conclusão de que você precisa de muito dinheiro para sair do Brasil. Sim, hoje quem está saindo do Brasil está convertendo o real para o euro, né? Correto? Estamos em 2023, em janeiro de 2023, e hoje a cotação média do euro para o real está em torno de 5,30 a 5,50. Isso comercial. Se você for fazer a troca em casa de câmbio, que você vai ser obrigado a fazer, ou em algum outro tipo de aplicativo para que você faça dinheiro euro ao invés de real, né, que você consiga fazer essa transferência do real para o euro, vai ficar em torno mais ou menos de quase R$ 6. Sim, você vai gastar R$ 6 para 1 euro. E vai ficar caro, independentemente para qual país da Europa que você vir. E então, vamos falar primeiro de Portugal. Se você hoje sair do Brasil e resolver imigrar para Portugal, que é o destino da grande maioria dos brasileiros hoje que saem do Brasil com destino à Europa, você vai gastar, em média, mais ou menos só na chegada em Portugal para resolver tua vida, alugar imóvel, que não tá fácil também, como em qualquer outro país da Europa, fazer a primeira compra do supermercado, para você se estabelecer. Vamos dizer assim, os seus primeiros 4 meses em Portugal, tá? Você vai precisar de, no mínimo, por pessoa, 3.800 euros. Sim, galera, hoje para você conseguir chegar uma pessoa, tá? Sem casal, sem filho, sem cachorro, sem nada, saiu do Brasil com o básico, tá? Roupa, vou chegar lá e vou procurar primeiro lugar para morar, que seria provavelmente um quarto, seria uma casa muito pequena, nada de luxo. Primeiro mês regrado, segundo até você conseguir trabalho e conseguir moradia, tá? Você vai precisar de 3.800 euros, tá? Então, só fazer uma continha rápida aí da conversão e vai saber exatamente quanto que você vai precisar. Então, a galera que fala aí que com 1.000 euros você consegue se resolver em Portugal, não entra nessa não, que você vai chegar lá e vai se lascar, hein? Por quê? Porque eu acabei de ver uma reportagem que inclusive saiu no Brasil, que muitos brasileiros que estão chegando em Portugal não estão conseguindo nem sequer, às vezes, começar a trabalhar ou alugar alguma coisa e nem voltar para o Brasil. Sim, estão pedindo ajuda no consulado, na embaixada brasileira, para poder retornar ao Brasil. Tá? Por quê? Porque cai na ilusão de outras pessoas aí da internet que fala que com 1.000 euros o cara consegue migrar, e o coitado chega aqui e descobre que não é bem assim. Então, assim, ó, você vai precisar chegar na Europa, chegar em Portugal hoje com 3.800 euros, no mínimo, tá? Por pessoa. Então, se você vai vir em um casal, já vai vendo que você vai precisar de mais dinheiro. Segundo país mais procurado pelos brasileiros e que a grande maioria me pergunta também: Bélgica. Sim, galera.
Todo mundo fica, pô, achei que era Espanha, achei que era outro lugar. Não. Hoje em dia, o segundo país que os brasileiros mais procuram quando saem do Brasil com destino à Europa é a Bélgica. E por que a Bélgica? Gente, há um tempo atrás teve uma imigração muito grande de pessoas do norte do Brasil para a Bélgica. Então tem muitos goianos, tem muito pessoal do Nordeste, no Norte, Mato Grosso, que está já na Bélgica há um bom tempo e já trabalha, já está habituado com aquele país. E isso daí faz com que outros brasileiros que vejam a situação, que conseguiram documentação, que conseguiram se estabelecer no país, acabem vindo para a Bélgica. É fácil conseguir a documentação? Não, é muito difícil. E é isso que torna Bélgica um dos países complicados para você vir. Por quê? Porque a Bélgica, ela não tem o mesmo sistema que Portugal de parceria com o Brasil, aonde facilita visto, aonde facilita uma segunda cidadania, não tem isso. Então esses brasileiros que estão na Bélgica, muitos deles estão ilegais, estão sem documentação. Sim, aqui como nos Estados Unidos, existem muitos brasileiros sem documentação. Só que não é aconselhável, entendeu? Por quê? Porque você vai ficar à mercê do patrão. Se o patrão um dia falar assim, eu não vou te pagar porque você está aqui ilegal, é como se você não existisse, ele simplesmente não vai te pagar. O sistema de saúde, você vai depender totalmente do seu bolso. Você não vai conseguir fazer um seguro-saúde, por exemplo. Então, se você cair internado, como que você vai resolver? Gente, é muito complicado. Entra numa situação muito problemática. Mas, mesmo assim, a gente vai falar sobre a Bélgica. Por quê? Porque tem muitos brasileiros que têm outra cidadania, que têm como vir e imigrar para qualquer país aqui da Europa, e esses brasileiros querem saber essa informação, né? Então, hoje em dia, para você imigrar para a Bélgica, você fazer um contrato de aluguel, para você ter os primeiros básicos, como foi no caso de Portugal, você precisaria ter no mínimo 5.400 euros por pessoa. Isso para começar, só para você chegar. Aí muita gente deve estar falando assim, pô, tem que ter 3.800 e 5.200 para a Bélgica, que é uma diferença que não é tão grande, né? Mas, se você observar, é uma diferença relacionada normalmente aos valores de aluguel, tá? Não tanto aos valores de comida. Os serviços são um pouco mais caros e se você já vem com documentação europeia, provavelmente vai se tornar mais fácil você conseguir trabalho também em relação a Portugal. Não que Portugal não seja fácil. É fácil desde que você se sujeite a qualquer coisa aqui na Europa. Então, vou trabalhar com jardinagem, vou trabalhar com mão de obra de construção civil, vou trabalhar com alguma coisa desse tipo. Mas não é fácil, mesmo assim. E na Bélgica entra um outro fator, são 2 idiomas. Você vai ter o neerlandês, né, que é como se fosse um holandês, vamos dizer assim, e você vai ter também o francês. Então, se você não domina esses idiomas, vai ficar ainda mais difícil e você vai ter que acabar indo para a construção civil, beleza? Então, assim, hoje, se você for vir para a Bélgica sozinho, prepara pelo menos 5.400 euros por pessoa na conta, porque vai precisar e às vezes vai fazer falta mais um pouquinho, tá? Porque, como eu disse, os aluguéis estão difíceis e às vezes você vai ter que dar um adiantamento maior. Então pensa nisso. O terceiro país que eu vou falar aqui hoje é a França. Sim, galera, a França está sendo, vamos dizer assim, o foco não somente de brasileiros que estão saindo, mas de outros cidadãos europeus que já estão por aqui. Sim, a França, ela está com um programa de incentivo fiscal. Ela diminuiu os seus impostos para atrair mais mão de obra. Pô, legal, né? Interessante. Só que também ela não tem um salário mínimo muito atrativo. É um salário mínimo padrão aqui da Europa, mas que você vive bem, como em qualquer país aqui da Europa. Se você ganhar o mínimo e mais um pouquinho, você vai viver relativamente bem aqui na Europa, tá? Você não vai ter luxo, mas você vai viver relativamente bem em relação ao que a gente vive no Brasil. O que acontece? A França tem algumas facilidades em relação à Bélgica. Como é um país um pouco maior, é um pouco mais povoado,
Muitos brasileiros acabam preferindo a França por ser somente um idioma falado na França. Na grande parte da França, o pessoal fala francês. Então, é uma língua um pouco mais parecida com a nossa língua, o português. Muitos vão falar agora, não, tem nada de parecido. Sim, é muito parecido. A base da língua é o latim, então acaba ficando tudo muito parecido, a conjugação verbal, é parecido. Vocês vão, quando começarem a estudar o francês, vocês vão ver que o francês e o português têm uma leve semelhança e se torna fácil de aprender para quem é falante de língua portuguesa. Fácil se você se dedicar. Se você não se dedicar, meu, nada é fácil nessa vida. Mas muitos acabam preferindo vir à França. Por que que essas pessoas preferem a França? Os incentivos fiscais. Segundo, o idioma. Terceiro, a facilidade de você chegar e conseguir um imóvel para locação. Sim, você alugar um imóvel na França hoje está muito mais fácil do que em qualquer outro país da Europa, porque a oferta é muito maior em relação aos outros países. Isso tirando Paris. Paris é um caso à parte, porque é uma metrópole, é como alugar um imóvel em São Paulo. Não é tão simples também como você alugar, por exemplo, um imóvel em Campinas. É bem mais tranquilo, entendeu? Então, a mesma coisa acontece na França. É um pouco mais tranquilo, mas a bagunça é um pouco maior em relação a outros países. Se você pegar a Bélgica, pegar Luxemburgo, pegar a Alemanha e comparar com a França, você vai falar, não vou morar na França nunca. Por quê? Porque são culturas completamente diferentes, mas isso não quer dizer que morar na França é ruim. Existem cidades maravilhosas e muito legais na França. E o valor que você vai precisar hoje para emigrar para a França com uma pessoa apenas é muito menor do que para a Bélgica, por exemplo. E um pouco maior só do que para Portugal. A única coisa é que você vai ter que ter os documentos europeus. Ficar ilegal aqui na Europa, eu não aconselho para ninguém, como já disse antes, tá? Sempre pensando que vocês têm que estar legais nesses países. Por pessoa, para você migrar para a França hoje, você tem que ter hoje, no mínimo, 4.200 euros. Sim, galera, para Portugal são 3.800. E para a França você precisa ter 4.200, uma pessoa. Isso eu estou falando baseado em que você vai alugar um quarto quando chegar e ter o mínimo de estrutura para começar a sua vida aqui na Europa. Beleza? E então, galera, vamos lá para o último país que eu vou falar, que é Luxemburgo, que muita gente que me acompanha deve estar querendo saber. Quanto eu preciso hoje para emigrar para Luxemburgo? Galera, hoje estamos em janeiro de 2023. Hoje, se você pretende migrar para Luxemburgo sozinho, alugando um quarto, sem luxo e procurando emprego e começar a sua vida aqui em Luxemburgo, você vai precisar, no mínimo, assim, ó, chutando bem baixinho e dê tudo certo na sua jornada, 7.300 euros. Sim, galera, você precisa de 7.300 euros. Mas você vai falar assim, Felipe, você tá louco? É muito dinheiro. Sim, se você pensar e converter isso no Brasil para o real, você vai estar aproximadamente precisando investir para sua mudança para cá 40 mil reais para vir sozinho. Se você vir acompanhado, dobra, pode dobrar, porque Luxemburgo é diferente dos outros países que você só coloca 1.000, 2.000 euros acima para vir em cônjuge, por exemplo. Aqui você tem que dobrar esse valor, porque você vai precisar alugar, ao invés de um quarto, você vai precisar alugar um apartamentozinho ou um estúdio. Se você vir com criança, você já vai precisar de um apartamento de 2 quartos. Então, assim, ó, ao invés de você só colocar 1.000, 2.000 euros acima, você dobra esse valor. Então, se você vem em 2 pessoas, você vai precisar de 14.400 euros. É caro? É caro. Mas é o preço que você vai ter que pagar para imigrar para um dos países que eu considero hoje mais tudo que existe no mundo. É o que tem o maior salário mínimo, é o que tem uma das maiores seguranças, é o que você nota que as pessoas são mais felizes na Europa. É tudo isso. E é o que você vai ganhar mais. E é o que você vai gastar mais também para tudo isso. Então, quanto mais benefícios você tem daquele lugar que você está pretendendo emigrar,
mais caro vai custar. Mas daí algumas pessoas vêm dizer para mim assim, Felipe, se eu morar na fronteira, eu vou morar na França e trabalhar no Luxemburgo. Gente, pensa o seguinte, eu estou falando dos valores que a galera vai gastar para mudar para esses países. Então, você não está mudando para Luxemburgo se você vir morar na França e trabalhar no Luxemburgo. Você está mudando para a França. Então, o seu planejamento tem que ser para a França. A mesma coisa acontece se você pretende trabalhar no Luxemburgo e morar na Bélgica. Você não está mudando para Luxemburgo. Os seus planos financeiros têm que ser todos para a Bélgica. E também se reflete na questão da Alemanha. Os seus planos têm que ser relacionados à Alemanha. Mas, Felipe, por que você não falou do custo de vida para mudar para a Alemanha? Porque para a Alemanha é muito complicado. A maioria dos brasileiros desiste de morar na Alemanha quando pensa no idioma. Sim, o idioma é uma grande barreira quando se fala português e pretende se falar alemão. E na Alemanha você só consegue resolver sua vida, principalmente em cidades pequenas, em alemão. Então assim, nesse vídeo eu não vou falar da Alemanha, porque mais pra frente eu vou fazer um vídeo exclusivo e a gente vai começar a falar assuntos relacionados à Alemanha, beleza? E é isso aí, galera! Gostaram desse vídeo? Espero que sim! Olha só, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, ó. Aquele like aqui, ó, porque dá trabalho produzir esses conteúdos todos para vocês, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Falou!